Rapaziada, pensa comigo, tu trabalha o dia inteiro na obra levantando um saco de cimento e quando chega em casa tá todo cansado. O único proveito que tu tem da sua vida é jogar um jogo de realidade virtual. E dizem que quem completar esse jogo ganharia riqueza ilimitada. Mas quando ele finalmente consegue e cai mais de 1 milhão na sua conta, ele dorme feliz, mas quando acorda o mundo foi invadido por monstros. O jogo virou realidade e ele é o único que conhece tudo e vai burlar todo o sistema. Então se você tá curioso e quer acompanhar essa história foda, ajuda nós a pegar 160k até o final do ano. Agradeço todo mundo que tá se inscrevendo e é isso, simbora! A história começa em uma bela manhã. Alguém estava com um óculos de realidade virtual enquanto ofegava e suava bastante. Dentro do jogo ele recebeu os parabéns por ter concluído o teste final, sendo o único que conseguiu zerar o jogo. Alegre, ele pergunta se realmente terminou tudo. Enquanto um jogo de pixels é mostrado, alguém fala sobre um jogo golpe. Ele informava que é assim que o jogo VR Profecia Online era chamado. Realmente era uma experiência VR muito impressionante, imersiva e cheia de ação, sendo compatível com altas resoluções. Era um RPG online de mundo aberto onde os jogadores poderiam sentir, cheirar e ouvir as coisas. Essa era a Profecia Online. O jogo prometia que todos que conseguissem concluir ganharia bens ilimitados que não poderiam ser gastos nem em 10 mil anos. Na época ninguém acreditava em tal recompensa do jogo. Ele se assume que era uma dessas pessoas, apenas se divertia com o jogo, enquanto pedia dinheiro e coisas do tipo. O Wendell falou que acabou naquele dia. Ele se lembrava de quando alguém manda sua equipe fazer uma pausa. Ele estava no seu local de trabalho como de costume, enquanto perguntava se eles iriam remover os detritos mais tarde. Depois de fracassar procurando empregos, ele começou a trabalhar meio período como pedreiro, né, rapaziada? Não teve como escapar. Preso numa rotina de trabalho duro embaixo do sol e sendo repreendido pelos colegas mais velhos todo dia. Mas nessa hora o Wendell recebeu uma mensagem no seu celular da administração do Profecia Online. Percebendo que era uma mensagem do jogo, ele se pergunta se não havia desativado as notificações do e-mail. Mas a mensagem falava parabéns por ter alcançado o primeiro lugar no teste beta, dizendo que as recompensas seriam depositadas na conta dele. Sorrindo, Wendell pergunta se eles realmente continuam enviando esses e-mails de golpe, enquanto falou que vai verificar a conta depois. Ele olha para o seu celular dizendo que seria impossível realmente terem depositado alguma coisa no seu banco. Mas pegando ele de surpresa, os caras haviam depositado 1 milhão de ienes para ele. O cara tava preocupado e se aproxima dele encostando no seu ombro, enquanto pergunta se ele não tá passando mal. O Wendell simplesmente começa a correr dando gargalhadas para cima e para baixo, deixando seu colega no chão da onde ele tinha saído. Ele foi correndo cheio de esperança. O jogador se perguntava se isso é realmente verdade e se ele pode ganhar dinheiro com um jogo como aquele. Ele se questionava se a recompensa, que não poderia ser gasta em 10 mil anos, seria talvez real, fazendo com que ele se lance por completo dentro do jogo. Esse jogo era implacável e impiedoso, usando seus jogadores como sacrifícios. A guardiã da torre destruía os usuários, derrotando juntamente com seus dados. Na masmorra da torre, a saída sempre era aleatória, e a melhor parte de toda essa exploração, eles sentiam a mesma dor que os personagens quando sofriam dano, sempre confrontando um medo real da morte, fazendo com que muitos jogadores desistissem de jogar esse jogo. O Wendell ganhava dinheiro suficiente para manter suas despesas através de um trabalho de pedreiro. Porém, para que ele conseguisse jogar mais, ele se endividou pegando empréstimos com agiotas e bancos. E agora ele não tinha mais escolha a não ser esperar os tais bens ilimitados que não poderiam ser gastos em 10 mil anos, né, rapaziada? Mas voltando para quando ele finalmente zerou o jogo, eles apenas parabenizavam, dizendo que o bem, na verdade, são as suas experiências que você conseguiu no caminho. Com isso, como ele estava muito cansado, ele tirava o seu VR e estava incrédulo com tudo isso. Ele se perguntava se realmente fez isso. Largando tudo, ele corria até o seu celular ansioso pela recompensa. Quando ele clicou no e-mail enviado pela equipe do Profecia Online, eles estavam fazendo um anúncio de que recentemente bateram a sua meta e por esse motivo o Profecia Online estava encerrando suas atividades. Nervoso, Wendell se pergunta o que vai acontecer com as suas recompensas. Enquanto lia o agradecimento do jogo aos patrocinadores, ele se sentia mal deixando seu celular cair no chão. Ele lamentava enquanto seu celular estava quebrado. Ele ajoelhava se questionando se após zerar o jogo eles não iriam dar a recompensa que ele merecia. O dia permanece ensolarado com a vizinhança calma, como se seus problemas não afetassem ninguém. Enquanto caminhava até a direção da sua cama, ele tenta se convencer que por ser uma alta quantia de dinheiro, talvez demore para ser transferida para ele. Então ele deitava exausto, dizendo que vai conferir isso amanhã. No outro dia, olhando para o seu celular, ele confessa que não caiu mais nada desde 1 milhão de ienes. Então ele já estava meio que desistindo disso tudo. Após esses acontecimentos, um
uma semana se passou. Ele escutava um barulho alto e se perguntava o que estava acontecendo tão cedo. Mas olhando no seu celular, o Wendell percebe que não vem dele. E quando ele olha para cima, ele vê uma janela do sistema. Na sua frente haviam notificações dizendo que o julgamento do gelo foi fracassado e Moscou foi destruída. O próximo seria o julgamento da Terra, com um tempo limite de 43 dias. Caso falhassem, o local do teste seria aniquilado, agora sendo o Japão. Ele olha confuso para tudo aquilo sem entender o que estava acontecendo. Na TV, os jornalistas apavorados notificam a população que aquela era o estado atual de Moscou. Enquanto os monstros devastavam completamente a cidade, o governo russo declara que não há esperança de sobreviventes. Sem saber que tipo de criaturas são essas, os jornalistas anunciam que parecem ser dragões. Um helicóptero observava os monstros lá de cima. A jornalista que estava nele informa que uma situação semelhante está prestes a acontecer no Japão, de acordo com as informações que eles coletaram. A mulher informa que muitos dizem ser um desastre vindo de um jogo chamado de Profecia Online. Um geólogo falou que o único causador possível de uns desastres de tal escala seria o movimento das placas continentais e não monstros. Enquanto o monstro abre a sua boca na direção do helicóptero, a jornalista perguntava se ele estava tentando mirar neles, e aí alguém gritava desesperado, mandando eles saírem dali o mais rápido e voltarem para lá, mas infelizmente não houve resposta. O apresentador estava aterrorizado e começou a gritar o nome da jornalista, perguntando se ela podia ouvir. O especialista estava louco com essa cena e falou que isso jamais poderia ocorrer com apenas movimento de placas. Enquanto ele corria para sua varanda, o protagonista falou que não há dúvida sobre isso. Ele confessa que mesmo nessa situação louca, conseguir permanecer calmo é importante. Com a sua extrema calma, somente uma coisa veio na sua cabeça. Em outro lugar, uma mulher tentava aprender como funcionava esse tal sistema, apertando o botão de evento principal. Wendell também apertava esse mesmo botão, percebendo que o tempo limite era de 43 dias e que o local de teste era o Japão com 0 progresso. Ele se lembra da mensagem do jogo, dizendo que a sua experiência seria algo inestimável. O protagonista então assume que bens inestimáveis dito pelo jogo seria a sua experiência, afinal ele foi o único que conseguiu zerar aquilo tudo. De repente, após muito tempo, a sua porta abria. Todo estiloso, o garoto saía convencido, sorrindo de um lado pro outro. Ele saía dizendo que agora vai conseguir o seu dinheiro. Enquanto corria, ele falou que o jogo se tornou realidade e haverá uma grande competição por lugares e pontos de experiência. Ainda muito rápido, ele repara que a masmorra mais próxima está logo na sua frente. O Wendell se apressa na direção de um grande prédio. Muitas pessoas corriam e se desesperavam enquanto perguntavam como devem fugir, já que os ônibus e trens estão fora de funcionamento. Ele, ansioso e com pressa, continuou correndo na rua. Só que nessa hora, alguém bravo gritava mandando parar. O homem na sua frente deixava o Wendell surpreso. Ele perguntava se ele vai ignorar o seu lembrete e apenas ir embora. Mas olhando para esse homem, ele informa que esse é um dos agiotas que estão atrás dele, né? Já que o cara pegou dinheiro e cascou o pé. O agiota falava que estava indo na casa dele e manda ele voltar logo pra cá. Ele jogava um cigarro no rosto dele, porque um ano atrás, enquanto o Wendell estava dentro de uma dungeon, lhe apareceu um anúncio. Era uma empresa oferecendo 200 mil ienes sem juros para todos que passarem por uma seleção, mas querem 50% de todas as recompensas que eles conseguirem. Wendell falou que essa era uma bela oferta, afinal ele pegaria o dinheiro sem juros e pagará só após concluir o jogo. Porém, após ele ter gasto os 200 mil, lhe foi dito que não passou pela triagem, por isso ele precisava pagar 50% de juros após 10 dias. Com isso, Wendell começou a pegar empréstimo com bancos para pagar as suas dívidas, mas quando ele tentou pagar a dívida, eles o deixaram de lado, esperando que os seus juros aumentassem ainda mais. O homem lá estava sorrindo, perguntando se o Wendell tem dinheiro para pagar o empréstimo agora. Irritado, o Wendell olha pro agiota perguntando como ele poderia pagar se eles não atendem. O homem pergunta se é verdade, dizendo que as pessoas, quando não querem pagar, sempre arrumam desculpas, chamando ele de desprezível. Ainda sorrindo, ele falou que por sorte está aqui por assuntos diferentes. Ele perguntou se o Wendell não estava jogando esse tal de Profecia Online. O homem fala que o estado do mundo atual é idêntico ao jogo. Ele agarrava o Wendell pela roupa e perguntava se ele sabe de alguma informação, e caso saiba, ele deveria contar tudo agora. O Wendell mandava esse homem tirar essas mãos sujas dele pra lá. Ele ficava bravo com isso e perguntava: quem que você acha que você tá falando, moleque? O Wendell então falou pro Taku que ele vai dar uma informação útil. Ativando a sua habilidade do punho do novato, ele fazia com que o agiota recuasse. Ele aumentava o poder dos seus punhos em 50% e começou a socar a cara desse homem. A força dos ataques foi tão grande que o agiota foi lançado como uma placa de trânsito. Olhando para o homem caído no chão, ele falou que a partir de agora é ele quem manda.
anda, enquanto vê o cara desmaiado e sangrando. O Endo falou que aparentemente o agiota não queria ouvir ele. Ele apenas largou o cara ali e voltou a correr na direção do seu objetivo. Olhando para dentro de um carro, um homem de capuz preto falou que talvez essas sejam as habilidades do jogo. Ainda com seu rosto parcialmente coberto, ele falou que não esperava encontrar uma pessoa experiente tão cedo. Sorrindo, o homem fala que em breve a lei e ordem entrarão em colapso, deixando as coisas mais e mais interessantes. O Endo chegou a um local chamado de Santuário da Cabra. Inesperadamente, algo lhe chamava a atenção. Percebendo um carro, ele se questionava se alguém chegou antes dele. O Endo começou a descer a profunda e escura masmorra, ainda pelos corredores, enquanto procurava alguma coisa, até que de repente ele sentia um forte cheiro de sangue. Nessa hora, na sua frente, haviam dezenas de homens lagartos mortos no chão. O mesmo homem de capuz, juntamente ao seu grupo, notavam que aparentemente outra pessoa chegou aqui. Olhando pro Endo, ele pergunta se ele também era um jogador do Profecia. Um pouco irritado, o Endo queria saber se o grupo dele fez tudo isso. O encapuzado falou que esses eram monstros de alto nível e que se não fosse por ele estaria morto agora. O Endo começou a se questionar se os lagartos realmente são de alto nível, lembrando que o nível deles era o mais baixo dos baixos. Tirando o capuz, ele falou que aparentemente o Endo não tem amigos e perguntava se ele gostaria de virar um dos seus subordinados. Ele fala que o Endo terá que lhe entregar metade de tudo que ele conseguir, mas em troca ele o protegerá, já que ele é muito forte. Todos os que estão atrás dele ficam encantados com a sua grande gentileza. O Endo apenas pede desculpas, dizendo que prefere seguir sendo um jogador solo. Apontando pra frente, ele pergunta se eles conseguiram passar pelo boss. Eles ficaram em choque pensando sobre isso. Conversando com seu grupo, o encapuzado pergunta se vale a pena matar o Endo após finalizarem o boss, deixando todos meio nervosos. O homem falou que quanto menos pessoas souberem sobre as informações do jogo, melhor seriam para eles. Ele fala que é isso que ele decidiu e todos que não concordarem com ele terão uma morte acidental. De repente, todos sentem um certo medo e ficaram nervosos. O homem informava para os seus subordinados que o chefe dali é o Cabra das Braças, e por isso ele não quer que o protagonista seja o último a atacar ela. Agora faltava apenas 5 minutos para que a porta se abrisse. Alguns deles vão até o Endo, que ficava meio surpreso com isso. A garota, juntamente com mais 2 homens, estavam na direção meio nervosos. Sorrindo, ele pergunta se eles irão tentar impedi-lo agora, mas eles começaram a dizer que ele está certo e que ele deve ficar ali mesmo. Ele assumia mentalmente que poderia simplesmente jogá-los para fora, mas que talvez é melhor deixar eles ir embora. A porta se abria enquanto o Endo pensa que não será muito tarde e ele vai derrotar o boss depois que a maioria deles ter ido ver-se no céu tempão. Depois do tempo restante para a abertura da porta se esgotar, ela finalmente é aberta. Ele apenas pega um suco no seu inventário e encosta na parede esperando o seu belo momento. Ouvindo os portões se fecharem, ele olha para a sala do boss se perguntando até onde eles conseguirão chegar. Enquanto entram, o líder assume que foi conveniente o Endo não ter ido com eles. A garota fala que talvez o Endo tenha entendido as intenções de que eles vão passar a faca nele, mas o líder disse que ele não é inteligente a ponto de reparar isso. Na frente deles estava um grande galpão, completamente vazio, com apenas uma luz saindo de uma avaria no teto. Batendo no escudo de um dos seus subordinados, ele manda o rapaz fazer o seu trabalho. O cara fala que com o seu escudo o boss não será um problema, enquanto chama o líder de Sr. Light. Uma vela emanava chamas roxas enquanto estava preso em alguma parte da parede. De repente, um vento forte atingia eles, deixando todo mundo confuso. Nessa hora, um grande tornado de fogo é formado na frente deles, e o líder, já cagando de medo, começou a se questionar que cenário seria esse. Interrompendo seus pensamentos, uma grande pátria emergia das chamas, e quando ele percebe que na verdade essa é a cabra de fogo infernal, o monstro era uma mistura entre cabra, lobo e cavalo e alguns outros animais. A cabra dá um grande grito, fazendo com que uma onda de choque e fogo se espalhe por todos os lados. Muitos guerreiros gritavam enquanto o outro ataque avassalador acertava eles. O próprio Light, juntamente com alguns dos subordinados dele, são jogados contra a parede. Ele xinga enquanto se pergunta como tudo acabou assim, com o monstro parado na sua frente. Uma garota assustada pergunta o que eles devem fazer agora. Ele, bravo, manda ela calar a boca e fala para todos recuarem. Um dos seus subordinados grita dizendo que a porta está fechada. O líder fala que isso é impossível, se questionando sobre o que está acontecendo agora. Ele começa a gritar, mandando algum deles distrair a criatura, dizendo que o escudo deveria conseguir parar o ataque do monstro. O homem que estava segurando o escudo tentou dizer uma coisa, mas o seu líder ignorava e mandou ele fazer o que foi ordenado. O escudeiro se posicionou na frente da criatura, que levanta o seu martelo. O homem já estava tomado pelo medo e coloca o seu escudo na sua frente, mas sem
ter nenhuma chance, ele é esmagado pela criatura. Seus companheiros ficaram assustados com isso e começaram a correr. Após o chefe levantar novamente a sua marreta, é possível ver os homens completamente sem vida no chão. A estranha criatura pega o escudo do homem com os dedos e coloca ele na sua boca, começando a mastigar como se não fosse nada. Eles começaram a dizer que isso é inacreditável, afinal era um escudo de nível épico. O Light conclui que tudo está completamente errado, afinal o monstro que eles vieram enfrentar era um de baixo nível que todos conseguem enfrentar. Ele diz que isso foi após a atualização, antes era um monstro chamado de Cabra do Fogo Infernal. Nenhum jogador conseguia passar por tal monstro. Tremendo de medo, ele chega à conclusão que esse mundo é baseado na versão inicial do jogo. O Light se lembra que o nosso garotão está esperando pelo lado de fora e que talvez ele consiga abrir a porta. O líder começou a bater lá desesperado, pedindo para que o Endo abrisse a porta. Assim eles repartiriam as recompensas com ele. Porém, como esperado, ele não recebeu nenhuma resposta. Irritado, Light pergunta se alguém consegue ouvir ele e manda abrir a porta logo. Mas algo passa muito rápido e perto do seu corpo. Quando ele olha para trás, o Light percebe que o monstro vem na sua direção, varrendo todos os seus subordinados até acertar ele. Novamente, eles são lançados para longe, ficando completamente feridos. Olhando para o monstro, ele fala que com essa força física ridícula, logo todos serão aniquilados. Abrindo a porta, o Endo pergunta se após toda aquela falação, isso foi tudo que ele conseguiu, falando que o Light não tem talento para ser um líder. Com um sorriso orgulhoso, nosso meninão olhava para aquele monstro e mesmo quase morto, o cara ainda ficava xingando ele mentalmente. Ele confessa que vai usar o Endo para escapar e começa a chamar os seus subordinados, mandando eles recuarem. O Endo faz a garota tropeçar enquanto fala que isso não é uma boa ideia. Com a garota caída no chão, ela percebe que a porta está se fechando. O Endo olha pro líder e o Light corre na direção da porta, implorando para que pelo menos ele consiga passar. De repente, ele começou a gritar muito enquanto a porta prendia o seu braço. O monstro vai na direção do líder, chamando ele de pirralho barulhento, enquanto se prepara para desferir um ataque. Ele falou que o garoto é muito irritante e que vai acabar com a vida dele ali mesmo. O Light olhava para trás, percebendo que o monstro estava vindo na sua direção. De repente, uma grande quantidade de ketchup se espalhava. Olhando aquela cena assustadora, a garota e o homem tentaram impedir o Endo e se perguntam o que ele vai fazer contra tal monstro forte como esse. Enquanto ele pega a espada no chão, o Endo fala que a ação que eles devem ter feito é bem óbvio. Levantando a espada, ele falou que mesmo o Light sendo fraco, ainda tinha uma boa espada, e isso era o suficiente para alguém como ele. O monstro novamente preparava o seu martelo e pergunta se o Endo está com tanta vontade assim de morrer hoje. Ele golpeava com um forte ataque, fazendo com que fragmentos de pedras voassem por todos os lados. O Endo aparece em cima do monstro, se preparando para contra-atacar, e com um sorriso ele pergunta pro monstro sobre o que ele estava falando. Em um piscar de olhos, ele consegue cortar o monstro em várias partes. O monstro grita enquanto seus chifres caíam no chão. Os antigos subordinados do Light olham pro homem assustados com seu nível de força. Só que o Endo calmamente pergunta o que eles acharam. Mais uma vez, o nosso 171 falou que caso lhe pagassem 10 milhões de ienes, ele pensaria em salvar eles. A garota assustada olha para ele sem entender se ele tá falando sério. Tanto a garota quanto o seu companheiro gritam, perguntando se ele realmente tá pedindo 10 milhões. Ele falou que é isso mesmo e cobrará apenas 1 milhão por pessoa. Irritados, eles começam a dizer que não é possível alguém ter esse valor em mãos e que ele apenas está tentando tirar vantagem dessa situação. O Endo falou que se não tem dinheiro, eles devem ganhar com seus próprios corpos, enquanto pergunta se eles querem morrer tão jovens assim. Então o herói falou que eles trabalharão para ele, lhe dando 90% de tudo que conseguirem a partir de agora. A garota gritava pedindo para que ele pare de tratá-los como burro de carga, enquanto seu amigo falou que até mesmo o Light cobrava apenas 50%. Só que nessa hora o monstro se levanta atrás deles. O Endo falou que pelo visto não há nada a fazer. O monstro vinha ainda mais furioso enquanto pergunta quem ousaria cortar seus preciosos chifres, porque sem chifres consideramos que é um homem indefeso, né rapaziada? Ele lança uma grande bola de fogo gritando que eles devem morrer mais de 1000 vezes. A garota invocava uma magia tentando se proteger e o Endo pulava no meio das chamas. Ambos são jogados para longe com a força do impacto, mas o Endo suavemente pousava na frente deles. Com um sorriso ele falou que aparentemente eles conseguiram escapar, mas pergunta por quanto tempo essa sorte vai durar. Com isso eles desistem e dizem que vão trabalhar para ele, mas implora para ele salvar agora. Ele começou a rir satisfeito com tudo que está acontecendo e falava que aparentemente ele vai fechar um acordo. Enquanto ele olha para o monstro e falou que faz muito tempo desde a última vez que ele o derrotou, o monstro bravo fala que não tem lembranças de ter sido derrotado
por alguém como ele. Eles começaram a perguntar sobre o que ele estava falando, já que a cabra infernal deveria ter sido removida antes de ser derrotada. Sem responder nada, o Endo determinado apenas olha para o monstro. Ele se lembra que antes da atualização havia derrotado o monstro uma única vez, e confessa que ouviu algumas fontes que a cabra do fogo infernal foi transformada na cabra das brasas. Com apenas um movimento da sua espada, o Endo conseguia desviar do ataque do monstro. Ele olhava para aquilo confuso, sem entender como ele foi capaz de fazer isso. Ambos os seus subordinados olhavam para ele se questionando quem realmente é esse cara. Afinal, ele parou aquele ataque com muita facilidade. O Endo confessa pro monstro que caso ele acertasse o ataque, com certeza ele não estaria vivo. Porém, os ataques deles não são perigosos quando você conhece os truques. O monstro continua golpeando enquanto ele desvia e bloqueia de todos com facilidade, fazendo o monstro ficar cada vez mais irritado, se perguntando como isso é possível. Enquanto o Endo saltava atrás das suas costas, brandindo a sua espada, o Endo consegue acertar o olho do monstro, dizendo que os padrões dele são exatamente como no jogo. Enquanto sai de perto da batalha, os novos subordinados reparam que ele está empurrando o monstro para trás. Eles começam a incentivar enquanto torciam pela sua vitória. Irritado, Endo fala que eles são muito barulhentos, fazendo com que os caras chamassem ele de frustrante. Rapidamente, um forte ataque passou do lado do Endo que deixou ele surpreso. Batendo a sua grande marreta no chão, o monstro fala que a habilidade de esquiva dele é louvável, porém tudo acaba agora. Encostando as costas na parede, o jogador percebe que está encurralado. Ele pergunta para a cabra infernal se esse era o plano dela desde o início. Sem responder nada, o monstro pergunta se ele tem as suas últimas palavras, mas com um sorriso no rosto, Endo apenas manda o monstro cair morto. Afinal, ele não consegue nem acertar os ataques. Ainda mais enfurecido, o monstro falou que vai fazer como ele desejar, enquanto invocava chamas ao seu redor. Ele abria sua boca e concentrava um grande núcleo de fogo no centro. Os subordinados começavam a se perguntar o que são essas chamas negras. O Endo explica que essa é a chama que queima tudo, podendo matar até mesmo um jogador de nível 99 instantaneamente. É um ataque que queima todo o chão sem deixar uma rota de escape. Esse é o golpe definitivo da cabra, sua última esperança. Enquanto sorria com seus olhos brilhando em roxo, ele falou que isso não é nada demais. O Endo fala que estava esperando por esse exato momento, enquanto ativa sua habilidade de chute de novato no chão, acrescentando apenas 50% de força, fazendo com que um grande clarão tome o lugar onde eles estavam. Habilmente, ele salta na direção do monstro, falando que mesmo sendo um ataque poderoso, ele deixa o usuário completamente sem defesa, e que além disso, sua boca não tem força alguma em comparação ao resto do seu corpo. Se posicionando no teto para pegar impulso, ele fala que, em outras palavras, essa força de level 1 é suficiente para manter ela fechada, apunhalando a boca do monstro de cima para baixo. O bichão caía no chão enquanto desesperadamente tentava abrir sua boca com as chamas queimando por dentro. O Endo estava exausto graças à batalha e informa que caso a habilidade seja ativa uma vez, ela não pode ser mais contida. Com isso, não há mais nada que o monstro possa fazer a não ser sentir as chamas queimando por todo o seu corpo. Ele saltava para trás tomando distância enquanto pergunta se o monstro pode aguentar suas próprias chamas. Um pouco mais afastado, podemos ver um monstro se carbonizando pelo seu próprio ataque. Olhando para ele, o Endo se despede e quando a cabra infernal finalmente abriu sua boca, ela apenas conseguia gritar. Depois de um tempo, o monstro estava completamente carbonizado. O sistema avisa que o chefe único, a cabra do fogo infernal, foi derrotado, enquanto a garota e o cara não acreditavam que eles finalmente ficaram vivos. Olhando para o Endo, eles reparam que ele matou o boy sem nem mesmo um arranhão. O sistema parabenizava, dizendo que o Endo foi o primeiro a derrotar um boss único, então é dado para ele o título de o primeiro assassino, e deixando um pouco confuso, afinal não se lembra de algo assim no jogo. Esse título concedia a ele 50% a mais de dano ao enfrentar um boss. Além disso, como recompensa extra, ele pode escolher uma subocupação. O sistema pergunta se ele vai escolher agora, e ele diz que sim. Então o sistema explica que ao decidir a subocupação, ela não será mais alterada. Ele determinado escolheu a ocupação de Ferreiro das Almas. O Endo estendia o seu braço decidido, e de repente uma grande luz rodeava o seu corpo. Com um sorriso, ele falou que aparentemente vai ganhar muito dinheiro. Depois, coletando o drop do boss, ele percebe que há uma adaga e uma chave. A garota falava que essa chave é do esgoto subterrâneo, sendo um ótimo lugar para subir de nível facilmente e ganhar dinheiro. O homem que acompanhava ela falou que o principal objetivo deles inicialmente era o drop super raro que o chefe tinha. O Endo começou a girar a chave no seu dedo e explica que esse item não é tão raro, afinal a taxa de drop dele é 100% com a cabra de fogo infernal. Eles ficavam apavorados com o jeito que ele trata um item que é tão difícil de ser adquirido assim. Olhando para a adaga, ele assume que esse item foi adquirido por pura sorte.
forte. O Endo caminhava na direção dos escombros, enquanto ele aponta a lâmina e começa a sair faíscas amarelas e azuis dela. Apenas o movimento da sua mão para cima e para baixo, ele cortava os escombros no meio. Os nossos funcionários olhavam aquilo espantados, perguntando o que irá com essa adaga. Enquanto ele falou que ela não tá boa o bastante, ele começou a usar a sua habilidade de subocupação, torcendo para que os materiais sejam fáceis. Por mais que o nome subocupação pareça algo meio tipo como um extra, o Endo fala que na verdade é o principal. Ele explica que a ocupação de Ferreiro das Almas dá a possibilidade de usar pequenos fragmentos de almas para criar ou fortalecer algo. Essa é a única ocupação que possibilita alcançar o fim do jogo. Então ele ativava sua habilidade de Olho da Alma. Olhando para a espada, ele descobre que ela pode ser despertada com um fragmento da alma de um mago tipo F. Olhando para a garota, ele percebe que ela é uma maga e que não haverá consequências quando extrair o fragmento entrando no contrato dele. Ele confessa que gostaria de saber disso antes de ter concordado de tomar 90% das recompensas dela. Enquanto enfiava a adaga no chão, ele falou que ainda tem algo que pode usar. Olhando para os dois, ele pergunta se eles não queriam essa chave para poderem subir de nível. O Endo falou que em troca eles terão que lhe dar todos os itens e presentes nessa lista, diminuindo um pouco do valor da taxa que eles terão que pagar, claro, né? Temos que ser um pouco justo com eles. Eles ficaram felizes e começaram a agradecer o Endo. Ele mesmo falava que eles não precisavam agradecer, afinal, quanto mais eles ganharem, mais ele vai lucrar com isso. Ele conseguiu adquirir um fragmento de alma de um mago tipo F, e com os materiais na sua mão, o Endo novamente ativa a habilidade do Ferreiro das Almas. Ele ordena que a espada a corte enquanto ela brilha radiante. Os fragmentos rodam em torno do poder e a espada fica com a lâmina roxa. Erguendo a adaga na sua frente, ele percebe que ganhou uma nova habilidade chamada de a Alma Cortante. O herói começa a ativar a habilidade para testar, enquanto seus subordinados ficaram apavorados. Ele mandava mais um ataque na sua frente que cortava tudo. O ataque foi tão poderoso que simplesmente atravessa o galpão, revelando uma floresta lá atrás. Os dois olhavam para aquela cratera aberta, se impressionando com o tamanho da força. Todos olham para o poder que foi liberado com um simples movimento da adaga. Eles caíam no chão se perguntando se um humano poderia ter tanto poder assim. Olhando para a adaga, ele falou que parece ser o seu máximo. Enquanto olha para a garota, o Endo falou que tem uma arma e uma quantidade mínima de habilidades, mas deveria dar o próximo passo. Então ele simplesmente veio para frente da garota, que deixou ela com medo. Rapidamente ela tampava o seu rosto, achando que ele ia tentar passar a faca nela, mas ele simplesmente continuou andando. Enquanto ela não entendia o que estava acontecendo, ele se agacha na frente do corpo dos antigos companheiros e começou a rezar. A Rumi olha para ele encantada, se perguntando se o Endo está de luto pelos jogadores que bateram as botas. Porém, na realidade, ele só queria a carteira dos figurantes, né, rapaziada? O ladrãozinho começa a sorrir enquanto falava que eles tinham muito dinheiro. E assim eles veem que esse cara é mais perigoso do que a cabra infernal. Então, se eu fosse vocês, eu deixava o like nesse vídeo e comentava bastante se vocês vão querer uma próxima parte, porque essa obra aqui, meu parceiro, tá ficando muito foda. Então, se tiver 600 comentários, dá-lhe de partezinha 2, hein, rapaziada? Em algum lugar, diversas penas pretas caem do céu. Ao redor de um santuário, vários corvos voavam enquanto alguém estava na frente do portão. Esse era o Endo, que observava o local. Ele calmamente se aproximava de um poço e, descendo as escadas, ele informa que embaixo desse poço tinha uma grande quantidade de monstros. Geralmente só seriam desafiados com um grupo de 3 ou mais pessoas, mas Endo falou que isso não se aplica a ele, afinal tem uma adaga da cabra. Ao terminar de descer as escadas, ele olhava no seu redor, até que de repente ele escutou um barulho de moeda indo na sua direção. Ele rápido cortava ela no meio e se posicionava já para a batalha. O jogador colocava a adaga na frente, percebendo algo. Ele olha irritado, mas inesperadamente 3 homens aparecem perguntando se há algum novo visitante. O homem com olhar sanguinário fala pro Endo que esse lugar é deles. Apontando a sua lâmina para os homens, ele questiona quem decidiu isso. Porque quem decide sou eu. Quem aí pegou a referência, hein, rapaziada? Grande Scanor. O homem falou que quem chega primeiro vence, perguntando se essa não era a regra do jogo. Um dos homens falou que eles deixariam ele usar o local caso lhe pagassem uma taxa bem gordinha. Percebendo que esses homens são como ele, o Endo pergunta qual seria o valor. E aí o cara fala que vai cobrar 50 mil ienes por hora, já que mesmo assim o Endo ainda estaria saindo no lucro. Ele entrega o dinheiro para os caras enquanto eles agradeciam e informam que o Endo terá 1 hora a partir de agora. Indo mais fundo na masmorra, ele entra na caverna dos lobos. De repente, o jogador escutava um uivo. Um lobo branco rapidamente corria na sua direção. Quando ele se dá conta, ele percebe que estava cercado por dezenas de lobos. Ele falou que esses lobos são diamantes
diamante, um monstro de nível médio que é bem fácil para ganhar dinheiro, e que essa caverna é o lugar onde eles aparecem em grupo. Ele fala que poderia usar a lâmina da alma, mas é melhor guardá-la por enquanto. De um instante para o outro, todos os lobos saltavam na sua direção. Habilmente ele lança um ataque contra eles, e em um piscar de olhos ele passa cortando todos os que estavam na sua frente. Ele continua despedaçando eles, andando em meio à matilha dos lobos decapitados. Após acabar com todos, ele apenas para de atacar. Ele se senta no meio de todos os cadáveres de lobos para recuperar o seu fôlego, né, o painel de ferro. Então, sorrindo, ele falou que é como esperado, eles não deram muita coisa. Inesperadamente, um dos homens que ele confrontou na entrada apareceu atrás dele, se preparando para dar uma investida. O Endo facilmente conseguia defender do ataque. Empunhando a sua adaga, ele contra-atacava e deixava o cara surpreso, que conseguia desviar a tempo. Porém, o ataque acertava o topo da caverna, causando uma forte explosão. O seu inimigo, com um ferimento na testa, assume que isso foi muito perigoso. O Endo repara que o homem conseguiu desviar do seu ataque mesmo com dificuldade, o que mostra que ele tem costume com lutas. Então ele fala pro grandão que aparentemente ele gosta de jogar sujo, afinal ele esperou ele matar os monstros e abaixar a sua guarda. Parecendo um maníaco, ele falava que ama fazer isso. O Endo conclui que o real objetivo deles é esperar outros jogadores coletarem equipamentos, e aí eles passam a faca e roubam tudo. Ouvindo a conversa deles, o líder do grupo falou que aparentemente ele percebeu tudo. Sorrindo, o Endo fala que esse é um lugar secreto usado por todos os trapaceiros, e seria estranho eles serem os únicos ali. O Endo fala que caso eles quisessem lhe enganar, deveriam ao menos planejar um round fácil, né? Ele assumia pra si mesmo que na realidade só percebeu isso depois que ele viu as armas. Ele notava o cara grande que estava usando uma espécie de soco inglês, um famoso soco foguetes. É um movimento arriscado, porém ajuda muito na velocidade de quem tá usando. Ele também fala sobre a arma do cara magrelo, que é uma espada que corta através de vibrações. Quanto ao anel que estava no dedo do líder, esse realmente é um item problemático. O líder pedia desculpas pelo mal entendido e fala que até dará uma compensação pelos problemas. Quando ele colocou a sua mão dentro do casaco, ele joga centenas de moedas na direção do Endo. Ele ficava surpreso enquanto as moedas caíam, mas também fica extremamente bravo por dentro, dizendo que o cara tá jogando 10 mil ienes como se não fosse nada. Enquanto isso, o anel dele brilhava e ele falou que a sua mão escorregou e pede pro Endo pegar pra ele. Percebendo que é uma armadilha, ele pergunta se realmente compensa fazer o seu inimigo se ajoelhar. Ele explica que a habilidade do anel é fazer pequenas explosões com moedas e se questiona se seus inimigos estão subestimando ele. Enquanto joga sua adaga pra cima, o Endo fala que eles não podem retornar vivos após caçar alguém com a maior classificação. Enquanto eles se juntam na sua frente, eles perguntam se o Endo se esqueceu que eles são 3 contra 1, mas ele apenas prepara sua adaga e fala que mesmo se eles juntarem todos, eles não valem por um na frente dele. O líder fica ainda mais revoltado e xingava ele enquanto olha feroz. O homem estalava os seus dedos e ativava a habilidade da explosão. Com isso, o lugar todo explodia. O líder manda seus subordinados cortarem ele membro por membro até bater as botas. O grandão aparece atrás dele se posicionando para desferir o ataque. Com um pouco de dificuldade, o Endo consegue desviar daqueles ataques, mas algo chamava a atenção dele enquanto ele estava no meio do ar. Era o magrelo, que dizia não ser muito bom em se conter. O Endo consegue parar a espada dele, enquanto seu companheiro vinha com uma sequência de socos pelas costas. Porém, para surpresa de todos, o jogador apenas faz o movimento, jogando os dois para longe. Olhando para o líder, o Endo fala que pelo visto o acordo de não incomodá-lo por 50 mil foi quebrado, e por isso ele vai cobrar com juros. Ele mandava diversos ataques na direção do líder, mas o safado apenas sorria, falando que vai pagar os juros com moedas explosivas. De cima podemos ver o Endo que está no meio, levantando a sua adaga com 2 de seus inimigos no chão e o líder ainda de pé. O cabeludo novamente ativa sua habilidade de moeda explosiva. O Endo corre enquanto desviava das moedas e sem perder tempo, o magrelo ataca por cima. Com uma certa facilidade, ele consegue parar o ataque do magrelo que estava enfurecido. Porém, a sua fúria se transforma em medo ao ver sua espada sendo partida. Sem nem mesmo dar chance dele entender o que estava acontecendo, o Endo ataca de novo. O líder, vendo aquela cena, se pergunta se a adaga dele realmente é um item raro. Enquanto o Endo luta contra os 3, o líder assume que ele ainda está dentro do esperado e que de qualquer forma eles não serão derrotados por alguém como ele. Ele tentava evitar as explosões e novamente o Endo estava bravo por eles estarem jogando dinheiro como se não valessem nada. O grandão aparece de novo nas suas costas tentando golpear, mas ele vinha desviando do ataque enquanto uma grande explosão é causada por isso. A força dessa explosão foi tão grande que até mesmo seus colegas precisavam se proteger. A lâmina do jogador girava no ar como se anunciasse a sua derrota. O cara grande começou
começou a comemorar, falando que foi um ótimo desafio, enquanto seu amigo dizia que ele precisa aprender a se conter a partir de agora. O magrelo, com a sua espada na mão, falava que o visitante era realmente forte. O cabeludo se agacha pegando a adaga, dizendo que não importa o quão boa seja a arma, se o seu usuário não estiver vivo, ela não vale de nada. Só que de repente o Endo ativava sua habilidade de restrição da alma, acorrentando o magrelo e o grandão, e deixando apenas o líder que estava apavorado. Ambos os guerreiros começaram a gritar de dor enquanto as correntes apertavam eles. O líder preocupado começa a chamar por eles. Enquanto o Endo surgia no meio da névoa, ele explicava que usou a sua habilidade de ferreiro da alma para causar uma dor inimaginável. O líder enfurecido vai contra ele usando a adaga da cabra. Antes que ele conseguisse se posicionar, o Endo segurava. Olhando para ele, ele falava que o cara é muito lento. O cara bravo falava que não vai perder de jeito nenhum. Ele saltava para trás enquanto desabotoava o seu casaco, fazendo com que diversas moedas voassem pelo ar. Ele, convencido, falava que o fim dele é agora. Porém, ainda mais irritado, o Endo ativava novamente a sua habilidade de restrição das almas. Em um piscar de olhos, o seu adversário é completamente acorrentado. Ele tenta gritar enquanto algumas correntes apertavam seu pescoço. O cabeludo não entendia por que a sua habilidade não ativava. O Endo explica que com uma grande diferença de nível, ele pode anular o poder do inimigo. Ainda acorrentado, ele pergunta que diferença ele tá falando, afinal ele já tá no nível 7. Enquanto ele apertava mais ainda, ele falou que os rapazes fizeram um bom trabalho para um iniciante. Depois, olhando para eles, o Endo tenta descobrir quais seriam as condições para conseguir seus fragmentos de alma. O do grandão era saciar a sua fome, o magrelo era lhe apresentar a sua irmã mais velha, e o líder era fazer ele ficar com medo. O Endo tava com um olhar bem maligno, falando que o líder tem uma condição que ele conseguirá cumprir agora mesmo. Ele pegava o líder com a sua mão enquanto ele implorava pela sua vida. O Endo tava com a sua adaga na mão e falava que ele seria o único prejudicado se deixasse ele vivo. O homem com medo começou a perguntar sobre o que ele tá falando, mas o Endo fala que venderá as partes do corpo dele, afinal sempre há pessoas que querem comprar. Novamente o nosso 171 falou que a taxa de juros sobre os 50 mil era bem altinha. O magrelo começou a gritar dizendo que ele parece ser um cara que realmente faria algo assim. Ele se sente ofendido, dizendo que não tem como uma pessoa que vive de bico como ele ter conexões com o mercado negro. O Endo fala que caso eles não gostem dessa ideia, eles devem achar outra forma de ganhar dinheiro. Nessa hora o líder já estava implorando para ele poupar a sua vida enquanto lágrimas caíam do seu rosto. O sistema notifica que o Coke o teme profundamente e que as condições foram cumpridas, adquirindo um fragmento de alma de um mago. Após isso, o Endo simplesmente soltava das suas correntes, eles caíam no chão enquanto tentavam respirar de novo. Só que o Endo entregava diversos contratos mandando eles assinarem isso agora. Todos ficam revoltados com o fato de que teriam de dar 90% dos lucros e ainda obedecer absolutamente às ordens dele. Com uma sede de sangue, o Endo olha para eles perguntando se eles têm algum tipo de reclamação. Com muito medo, eles falam: não tem nenhuma não, senhor. Ele falava que com isso, os três agora são seus subordinados e que se alguma vez eles pensarem em lhe trair, a mesa de cirurgia será o seu destino. Depois disso, Endo pedia para que eles liderem ele até o verdadeiro líder. Todos ficaram apavorados enquanto perguntam como ele descobriu. Ele fala que os itens que eles estão usando não seriam adquiridos por fracotes como eles. Obviamente tem alguém por trás, e ele fala que tá certo. O Coke começa a implorar, afinal se o chefe descobrir, eles não vão sair daqui vivos. Colocando seu pé na cabeça do subordinado, Endo pergunta se ele vai trair o seu antigo chefe ou ter os seus órgãos transplantados para outro lugar. Tremendo de medo, Magrelo começa a falar alguma coisa. De repente ele tava chorando e corria, dizendo que não quer nenhum dos dois, deixando o grandão surpreso. O Endo apontava o seu dedo pro homem, perguntando se ele realmente acha que pode escapar. Com isso, as correntes da restrição de alma pegavam ele de novo. Os seus dois companheiros ficaram assustados com o fato dele conseguir ter total controle. Enquanto seu companheiro era sufocado, ele dizia que vai levá-lo até o seu chefe. Porém, o Endo ainda pede todas as armas e dinheiro que eles têm. Depois disso, ele repara que a segurança desse mundo tá horrível, até mesmo a do jogo era melhor que isso. Com um sorriso, Endo ri, dizendo que provavelmente não há ninguém que possa lhe ferir atualmente. Na sua janela de status, podemos ver que o protagonista tá em um nível totalmente diferente de todo mundo. Depois, quando anoiteceu, podemos ver um circo, onde tem uma equilibrista se apresentando junto com anéis de fogo e outras coisas. Então é mostrado alguém sendo espancado por um homem. A pessoa estava sendo agredida, caía no chão sangrando, enquanto algumas outras que estavam em uma espécie de cela dizem que ele será o próximo e que sentiam muito por isso. O cara com o rosto cheio de sangue fala para a pessoa que está sendo agredida que ela nem ao menos completou a sua tarefa.
tarefa. E assim o homem pergunta se ele não se desculpará com o chefe. O outro homem que estava na cela grita pedindo para que ele pare, senão a pessoa vai capotar de uma vez. Mas com um sorriso sádico ele fala que ele deve apenas morrer e que todos estão causando mágoas ao seu chefe. Nessa hora alguém com um chicote na mão pergunta por que todos estão falando sobre ele. O homem sádico começa a gaguejar chamando esse cara de chefe. O chefe maquiado de palhaço pergunta para o seu subordinado se ele terminou de discipliná-lo. Ajudando o homem que estava no chão, ele falou que caso ele tivesse quebrado um osso, demoraria muito tempo para se recuperar. E por isso ele reclamava com os subordinados, falando que não importa o quão incompetente eles sejam, eles não devem quebrar as suas preciosas peças. Aí o cara já estava tremendo e suando frio. O sádico começou a pedir desculpa pro chefe e com lágrimas nos olhos, o homem que estava sendo agredido agradecia ao chefe, dizendo que na próxima vez, com certeza vai ser diferente. Porém, o seu agradecimento é interrompido com um palhaço sacando seu chicote. De um momento pro outro, o homem é acertado no rosto com um golpe muito poderoso. Ele continuou chicoteando, dizendo que assim é a melhor forma. Afinal, não quebra os seus ossos, mas destrói a sua carne. Ele continuou falando que nem mesmo as organizações de bem-estar animal ajudariam ele desse jeito. De repente, alguém chama a atenção do chefe falando que retornou. Com um olhar macabro, ele dizia que eles voltaram mais cedo do que o esperado. O cabeludo falava que eles precisam fazer um relatório, afinal estão nesse estado e não conseguiram continuar a operação. O palhaço repara na sua mão e percebe que o anel não tá mais com ele. Ele fica muito irritado enquanto olha pro Kuoki, e aí o chefe pergunta aonde está o anel que ele emprestou, já que isso vale mais que a própria vida deles. O cabeludo se curva pedindo desculpas, dizendo que foram roubados por um homem que era praticamente um monstro. Ignorando a explicação, o chefe apenas vai pra cima deles. O Kuoki cai no chão com a força do impacto, e o chefe bravo fala que mesmo com poucas pessoas na guilda, não seria possível ele estar rodeado de apenas escórias incompetentes. Os companheiros do Kuoki falavam que a maioria desistiu porque o cara assediava eles com seu poder. O chefe falou que é apenas um trabalho que o Kuoki pode fazer enquanto chama seu outro subordinado, o Loki. O palhaço pede para que ele traga o Johnny até aqui. De repente, uma grande pata de tigre branco aparece. O animal vai na direção do cabeludo e ele rugia enquanto olha para ele enfurecido. Ele já estava gaguejando de medo e começou a implorar para que o chefe não faça isso. Afinal, ele é fiel às suas ordens desde o início. Com um sorrisão, o palhaço dá a ordem para que o Johnny possa jantar. E aí o grande tigre abre a boca e vinha na direção do Kuoki, que permanecia paralisado pelo medo. Mas de repente, alguém aparece se pendurando em um dos equipamentos do circo. Era o Endo que salva o seu novo subordinado, chutando aquele tigre para longe. O chefe ficou preocupado olhando para o seu animal enquanto chamava pelo seu nome. O Endo sorria pedindo desculpas, mas falou que não poderia matar a sua fonte de renda. O chefe corria até o seu animal perguntando se ele estava bem, dizendo que provavelmente estava com muito medo. Desesperado, o Kuoki pergunta por que o Endo demorou tanto tempo para aparecer, mas o nosso meninão apenas falava que havia muita coisa para roubar. Nada surpreendente, o chefe ataca ele por trás com seu chicote, mas em um piscar de olhos o chefe estava sem o seu chicote, enquanto ele caía partido em vários pedaços. Agora com medo, o palhaço perguntava quem seria esse cara. Enquanto a sua lâmina brilhava em roxo, o Endo falava ser o novo chefe daqueles caras ali. O Loki, revoltado, começa a perguntar aonde está a gratidão deles pelo chefe. Os homens perguntam por que deveriam ser gratos, afinal só lhe obedeceram por conta do medo. Mas agora o Endo é mais assustador que ele. O Endo apontava para os outros homens que estavam enjaulados e falou que caso assinem um contrato, ele protegerá desse fracote. O homem que levou umas chicotadas pergunta se ele vai tirar eles desse inferno, mas com um sorriso malicioso, o Endo falou que promete assim, vai tirar todo mundo daqui, e por isso vai cobrar de todos apenas 50% do que eles conseguirem, fazendo os outros subordinados ficarem revoltados, afinal o deles é 90%. Mas isso é porque eles tentaram passar a faca nele aquela hora. Tremendo de raiva, o palhaço pergunta se além de ferir o seu animal, ele ainda quer roubar os seus subordinados. Os seus olhos brilhavam em roxo enquanto promete que vai capotar todos os 4. O Endo falou que estão no Japão e pergunta desde quando esse comportamento bárbaro é tolerado aqui. Tirando a identificação do seu inventário, o palhaço fala que enquanto ele tiver isso, era uma identificação de mestre de guilda e diretor do Ministério de Assuntos Internos e Comunicações. O Endo fica surpreso com o fato dele ser um mestre de guilda. Ele falou que o governo japonês dá aos chefes de guilda o poder para agir acima da lei e conquistar as masmorras. O Andrei fala que nem mesmo a polícia pode colocar as mãos nele. Atualmente no Japão, quem tem poder não sofre as consequências. Com um sorriso, o Endo
Wendell pergunta se isso quer dizer que, se tornando um mestre de guilda, ele vai poder fazer negócios sombrios sem nenhuma consequência. O palhaço chamava ele de um homem tolo, enquanto pega uma arma e explica que para se tornar um mestre de guilda, você precisa ser pelo menos um rank B. Enquanto aponta sua arma, o chefe falava que ele não vai sobreviver a partir de agora. Ele começou a disparar, dizendo que vai transformar ele em uma peneira ambulante. Wendell apenas encarava as balas vindo na sua direção, e ele usava sua habilidade chamada de Barreira da Alma. Ela é uma barreira erguida a partir do level 25, usando fragmentos de magia do tipo E. Enquanto continua atirando, o palhaço xingava e elogiava ao mesmo tempo, chamando Wendell de astuto. Ele falava que a Rússia usou mísseis nucleares durante o teste de gelo, e mesmo assim não conseguiu. Ele perguntava se o chefão lá nunca parou para pensar nisso. Afinal, há muitos jogadores, porém nenhum usa arma de fogo. Ainda atirando, o chefe pedia para que ele não se aproximasse, mas de repente ele toma um grande choque, deixando a sua arma cair no chão. A barreira que estava se aproximando finalmente alcançava, começando a empurrar ele. O cara já estava desesperado, se forçando contra a barreira, e ainda indo na direção do homem, o Wendell pedia para que ele olhasse bem. Enquanto tentava segurar a barreira, ele percebe que estava sendo esmagado. Nessa hora, ele foi completamente prensado contra a parede, causando diversas rachaduras. Ele começou a cuspir sangue, enquanto Wendell apenas dava risada disso tudo. E assim, quando ele dispersou sua barreira, o chefe já caía sem força. Olhando para o homem, ele falou que as habilidades superam as armas, e que o Andrei não deve pensar que pode vencer com apenas uns brinquedinhos toscos como esse. Os antigos subordinados começaram a dizer que nem mesmo o chefe pode fazer nada contra aquele homem, mas com um sorriso, Wendell perguntava se eles querem ou não fazer negócios com ele, e se aceitarem, ele vai permitir que se vingue desse palhaço. Todos concordaram com o contrato, desde que possam fazer o que quiser com esse canalha. Caído no chão, o mestre perguntava como ele, uma pessoa sem licença, poderia fazer isso, e ainda ameaçava, dizendo que as autoridades não vão ficar quietas. Wendell falou que não se importa, afinal o próprio homem lhe disse que o poder é tudo atualmente. Ainda de cabeça baixa, o palhaço via que alguns pés estavam se aproximando. Quando ele levanta a cabeça, ele viu que são todos os seus subordinados. Enquanto eles batiam no chefe, Wendell assume que realmente ganhou muito dinheiro hoje e que eles vão dar muito mais ainda no futuro. Olhando para a janela do sistema, ele disse que seria melhor terminar o teste quando as pessoas começassem a entrar em desespero. Ele percebe que falta apenas um mês, concluindo que esse é o momento perfeito. Na sede da Associação dos Jogadores é onde ocorre um exame de certificação de rank. Wendell vai lá para fazer esse exame. Ele percebe 3 pessoas conversando atrás dele. Um deles falou que se você for um jogador de rank B ou superior, terá um salário muito alto, coisa de milhões de ienes. O seu amigo mandava ele não ter muita esperança, afinal somente 1% da população japonesa é rank B e apenas 9 são rank A. Eles continuam discutindo enquanto Wendell apenas escutava tudo. Ele pensava que já se passaram 2 semanas desde que o jogo se tornou realidade. O governo ofereceu uma recompensa de 100 milhões a quem conseguisse encerrar o julgamento, mas como esperado, o resultado foi desastroso. Por isso, agora é obrigatório você se candidatar à Associação de Jogadores. Caso você participe e não realize os testes, não vai receber nenhuma recompensa por isso. Enquanto andava até lá, ele pensava que tem muito dinheiro nesse jogo e ele tá querendo um pouquinho também. Mas alguém observava lá de cima. Ele percebe que está sendo visto por alguém e tenta procurar, mas de repente um objeto vai na sua direção. Com muita facilidade ele desviava daquilo e as pessoas ao redor começam a ficar espantadas, dizendo que um sinalizador de trânsito caiu do céu. Era o Taku chamando ele, dizendo que ele havia se dado bem antes. Ele grita dizendo que Wendell não vai se livrar da sua dívida tão cedo assim. E aí ele perguntava se o agiota veio fazer o exame também para os caçadores. Ele falou que uma pessoa fraca a ponto de ser derrotada com um único golpe de habilidade do punho do novato deveria desistir de ser um jogador. Mas convencido, o agiota falou que não é mais o mesmo e que agora tem a classe mais forte, a de lanceiro. O Wendell começa a rir, dizendo que essa classe é apenas para amadores que não sabem o que estão fazendo, já que não conseguem acompanhar a inflação de poder. O agiota pergunta qual é a classe dele. Com um olhar perverso, ele fala que é da classe de novato. E aí o cara ria, dizendo que isso é o mesmo de não ter classe. O Wendell mentalmente falou que a principal dele realmente é um novato, mas ele não precisa contar sobre a sua subclasse, né, rapaziada? Enquanto novamente ele levanta uma placa de trânsito, o Taku falou que vai se vingar pelo outro dia e que esse é o verdadeiro poder de um lanceiro. Ele começou a mandar diversos ataques na direção dele, que apenas desviava de todos enquanto encurta a sua distância. O homem assustado pergunta como ele pode fazer isso, mas de frente pro agiota, o Wendell falou que realmente não queria confusão antes do
exame, mas não pode fazer nada quando o problema vem até ele. Apenas com o movimento do seu braço ele joga o homem lá pra cima, causando pânico em todos que estavam ao redor. O agiota gritava desesperado enquanto caía na direção do chão. Todos olhavam para ele enquanto Endo apenas voltou a andar, dizendo que foi apenas autodefesa. Depois, dentro de um lugar muito luxuoso, a atendente informava que a taxa de inscrição é de 8.000 ienes, enquanto o safado achava que isso é muito caro. Algum tempo depois, ele estava sentado depressivo por ter perdido 8.000 nessa, mas de repente alguém se aproxima dele. Era uma moça que pedia desculpas pela demora. Com um sorriso, ela fala que agora iniciarão o exame de certificação de classificação. Ele estava na frente de uma grande rocha negra. Ela emanava uma forte luz roxa e o Endo notava que o exame aparentemente é como lhe contaram e pergunta para a moça se tem que colocar a sua mão sobre isso. Ele começa a estender na direção daquela grande rocha e ao chegar a sua mão perto dela, alguns raios interligavam os dois. Ele aproximava ainda mais a sua mão enquanto uma forte luz estava sobrevoando o ar. Quando ele encostava na rocha, veio uma grande explosão de luz que deixou o povo com medo. Eram diversos raios juntamente a uma luz extremamente forte que era emanada pela pedra. Ainda mais assustado com o que estava vendo, a mulher começa a se perguntar o que era isso. Já em outro lugar, a moça ainda surpresa chamava pelo nome dele. Ela falou que o resultado chegou e que ele é equivalente a um rank A. O Endo ganhava um documento que informa a sua classificação. Um pouco nervosa, ela falou que ele provavelmente sabe que jogadores podem mudar de classe. Ela começa a explicar que ele pode ser um mestre espadachim, um mestre mago ou até mesmo um arcebispo. Ele recusa e fala que por mais que ele queira, sua classe ainda não está disponível. A moça ficou confusa e perguntou que classe seria, mas ele respondia dizendo que não tem intenção de contar agora para ela. Ela continuou informando que quando você quer mudar de classe, você vai ter que usar um item especial e se ele gostaria da ajuda da associação. O Endo apenas recusava e perguntava se isso é tudo. A mulher, um pouco nervosa, queria saber se isso não seria problemático para ele, mas ele questionava por que ela estava perguntando disso tudo. Ela explica que ele tem mais poder do que qualquer rank A que já viram, porém, por não ter classe, ele será rebaixado ao rank E. A moça informava que o rank E tem muitas restrições, como não poder criar a sua própria guilda, que seria uma desvantagem para ele. O Endo falou que o governo adora criar regras inúteis, enquanto assume mentalmente que basta apenas transformar um subordinado em rank B. Ele se lembra que somente uma classe pode zerar esse jogo e que não tem intenção nenhuma de mudar até lá. Ele perguntava se mesmo o rank E pode receber a recompensa de 100 milhões por limpar o teste. Ela respondia que sim. Então ela entende que o registro vai ter que ser emitido com a classificação de rank E. Um pouco mais tarde, ele estava andando pela rua enquanto algumas pessoas levantavam cartazes. Eram membros de guilda tentando recrutar pessoas que acabaram de sair do teste. O Endo, com um sorriso, repara que as pessoas estão realmente colocando muito esforço nisso. Duas garotas falou que estão procurando jogadores de rank D e perguntam se ele não quer fazer parte da sua guilda. O Endo falava para elas que é apenas um rank E, e aí elas começaram a lamentar por ele, dizendo que entendem bem. O Endo nota que os jogadores de rank E estão sendo tratados como baratas nesse mundo todo, mas ele não se importa com nada disso, já que ele é muito mais forte que um rank A. De repente, a sua atenção é tomada por um homem de terno que caminhava no meio da multidão. Ele tinha uma aura laranja em volta do seu corpo. Os seus olhos também brilhavam em laranja enquanto ele encarava o Endo. Se aproximando do homem, ele dizia que é um prazer o conhecer e perguntava se o nome dele era Endo Rei. De repente, ele estende um cartão pro Endo dizendo que essas são as suas informações. Era o cartão de uma guilda chamada de Asas de Gênesis. As pessoas discutem se perguntando se aquela realmente é a guilda mais forte e se aquele cara é o Fedor. O Endo perguntava como assim Fedor? O homem meio sem jeito explicava que esse era o seu nick no jogo. E aí ele repara que ele é famoso e se questiona se deve fazer amizade, afinal poderia ganhar muito dinheiro com isso. Ele pergunta pro cara sobre o que ele queria com ele, mas a conversa deles é interrompida pelo agiota que quer saber o que o Fedor está procurando por ele. Ele se aproximava dizendo que mesmo sendo um jogador de rank B, ele não vai deixar ser influenciado por más decisões. O Endo se pergunta se esse cara fraco realmente é um rank B e supõe que talvez ele tenha ameaçado o examinador da parada, né? O Shinji, que é o grandão, pergunta quem seria ele. O cara já tava bravinho, chamando ele de mulherzinha e revoltado, ele pegava o homem pela gravata, ameaçando, falando que ele é mais forte. Porém, com um único movimento, o homem torcia o braço dele facilmente, colocando o agiota de joelhos enquanto reclamava. Um pouco mais sério, o Fedor falou que a cada minuto eles chegam mais perto da destruição, e por isso ele não tem tempo a perder com ele. O agiota teve que sair bravo enquanto falava que ele não vai chorar tentando recrutar ele depois.
deles. O cara pedia desculpas ao Endo pela comoção, mas ele falou que estava tudo bem, já que o agiota foi um incômodo para ele também. Ele perguntava o que ele quer, afinal alguém como ele não teria nada a dizer com o Rank E. Ele apenas ia chamando ele de humilde. O Fedor falou que a única razão para ele ser um Rank E é porque ele se recusou a mudar de classe. Ele mesmo ficou rindo, falando que aparentemente a associação tá com uma língua muito sorta por aí. Meio sem jeito, o homem falou que como o fim do Japão está próximo, eles não podem se descuidar. Então ele perguntava pro Endo o que ele acha de trabalhar com eles, recebendo o mesmo valor que eles pagam pela informação. Olhando o cheque, o Endo entrava em choque ao ver que eram 10 milhões de ienes. Ele falou que é um valor que já teve há um tempo, enquanto internamente ele gritava falando eu quero esse dinheiro. Mas ele devolveu o cheque falando que não quer participar de nenhuma guilda. O Shinji falou que pessoas fortes realmente não querem pouco. Com isso ele faz outra proposta perguntando se o Endo não teria interesse pelas informações que eles possuem. Ele falou que a sua guilda é apoiada por agências governamentais e até outras guildas em volta do mundo. Olhando para ele, o Endo pergunta se eles conseguiram descobrir quem foi o jogador que completou Profecia Online. Sorrindo, o Shinji falou que é impossível, afinal ninguém completou esse jogo. E aí ele ficou muito irritado ouvindo isso, falando que vai ter que acusar mesmo. O homem fica com medo ao ver essa reação e falou que tá tudo bem. Ele entregava uma folha falando que caso ele mude de ideia, pode lhe contatar por esse número aí. Enquanto se retirava do local, ele questionava por que ele desistiu tão fácil. Ele se pergunta se ele estava preocupado com o fato de manchar a sua guilda insistindo muito, mas ele chega à conclusão que não é isso. Ele confessa que estava aterrorizado, como se cada parte do seu corpo dissesse para não arrumar confusão com um monstro desses. Nessa hora, o Fedor quase cagava nas calças porque o Endo chamava ele encostando pelo ombro. Ele entregava o papel, deixando o cara ainda mais confuso. Ele falou que caso ele precise de ajuda, pode ligar, dependendo do valor ele vai aceitar. Pegando o papel bem nervoso, ele agradecia a gentileza e ainda meio desnorteado, ele se perguntava quem realmente é esse cara. Mais tarde, na sede da guilda Asas de Gênesis, alguém andava pelo corredor apressado. Na cobertura, o Fedor entra no escritório do mestre da guilda e formalmente ele anunciava a sua volta, mas de repente o mestre se vira, se revelando ser uma mulher. Ela pergunta como foi conhecer um novato mais forte, segundo a associação. Ainda um pouco nervoso, o Shinji falou que ele é genuinamente um monstro. Ainda tremendo, ele falava, o cara é o único jogador que fez ele sentir medo com apenas uma conversa. Com um olhar assustador, a mestre da guilda perguntava se entre ela ou o Endo, quem seria o mais forte. Ele até gagueja, hesitando em responder isso, mas ela fala que vai tomar o silêncio dele como resposta enquanto olhava a ficha dele. Ainda nervoso, ele falava que sente muito, mas ela dizia que ele não precisa se desculpar, afinal seu trabalho é transmitir toda a informação sem ocultar nada. A mestre da guilda falou que entre os 10 transcendentes ela com certeza é a de nível mais baixo, e que por isso não é surpreendente o fato de haver pessoas mais fortes que ela. Ela explica que os 10 transcendentes são os melhores do teste beta do Profecia Online, aqueles que receberam um prêmio em dinheiro. O Tsukino também informa que em um mundo onde um jogo se tornou realidade, a aparição de alguém poderoso bagunça a hierarquia do poder. Ela notava pelo fato do Shinji ter voltado sozinho, que quer dizer que a negociação falhou. Ele dizia que aparentemente o cara não está interessado nas informações que eles possuem, e muito menos os 10 milhões que eles ofereceram. Cruzando as mãos, ela falou que caso o Endo realmente seja um dos 10 transcendentes, a fama e dinheiro são só questão de tempo para ele. Ela observava que não há como um dos 10 transcendentes permanecer voluntariamente como novato. O Tsukino fala que por outro lado há itens escondidos que são extremamente fortes, mas que também possuem efeitos colaterais. Ela falou que de qualquer forma o Fedor deve continuar avaliando o homem com seus próprios olhos, e se as suas avaliações estiverem certas, com certeza ele se tornará o mais forte desse mundo. A mestre falava que em todos os casos a pessoa mais forte do mundo só poderia ser um dos 10 transcendentes, cujo nome é desconhecido. Nervoso, Shinji questiona se ela estava falando sobre o primeiro lugar. Ele informava que até os Estados Unidos procurou os dados dos 10 melhores. No entanto, os dados foram corrompidos. A Tsukino levanta a hipótese dos Estados Unidos estar mentindo sobre os dados de número 1 e estar escondendo secretamente ele no seu país. Rapaziada, tava ficando bom demais, mas a continuação vem numa próxima parte, então bora bater a meta de 700 comentários, porque essa história tá ficando muito foda. Além também de hypar o vídeo, é só arrastar o comentário pro lado que já ajuda muito. Mas assim, vamos ficando com o nosso pedreiro que completou o jogo mais difícil e agora ele virou realidade e ele vai se tornar o mais forte.